Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios. Nós estamos hoje em Jeremias capítulo 4. E os dois primeiros versículos, eles estão ligados com os versículos de Jeremias 3 a partir do versículo 19. Porque lá em Jeremias 3,19, a partir disso, Israel, ele é chamado ao arrependimento. Então, e também aqui o profeta manifesta o Senhor falando tudo o que faria se Israel tivesse se arrependido. Só que, quando eu estou falando Israel aqui, estou falando de Judá, tá? Porque Israel, o reino do norte, já tinha sido levado no cativeiro, já tinha sido conquistado pelos assírios. E os assírios, o que eles faziam? Eles tiravam o povo da sua região, matava alguns, tirava os povos da sua região, levava para outros lugares e trazia outros povos e colocava naquele lugar, para haver o quê? Uma miscigenação de raça, para perderem a cultura, para perderem o amor à terra, para perderem a adoração de um X Deus naquela região. Então mesclava tudo aquilo e assim se perdia a força. Por isso que depois, no Novo Testamento, nós vamos observar que sempre se falava mal dos samaritanos, porque os samaritanos, eles representam o Reino do Norte que teve essa miscigenação. Mas voltando aqui, esses dois primeiros versículos de Jeremias 4 vai dar continuidade. Então vamos ver aqui, olha. Versículo 1 e 2. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se tirares os teus ídolos abomináveis de diante de mim, e não andares mais vagueando, e se em verdade, em justiça e em retidão jurares, tão certo como vive o Senhor, então nele as nações serão abençoadas e nele exultarão. Então aqui é o Senhor, além de instruir, o Senhor está rogando ao povo a voltar-se para tirar os seus ídolos, tirar tudo aquilo que rouba o seu coração, tudo aquilo que tem dispersado o coração e a mente deles. Agora, a partir do versículo 3, Judá vai estar falando especificamente aqui de Judá, que vai ser ameaçada por uma invasão. Lembre-se, amados, o profeta Isaías, ele profetizou quase 100 anos antes do profeta Jeremias. E ele profetizava que o povo tinha que se arrepender, tal, porque senão o povo ia ser levado ao cativeiro. Só que veja, muitas vezes as pessoas daquela era não viram que foi levado ao cativeiro, mas eles tiveram uma grande experiência. Eles viram tudo o que aconteceu ao Reino do Norte, ao seu irmão, e não aprenderam isso, que o Senhor, ele o que? Permitiu que isso acontecesse com o Reino do Norte. Porém, quando os assírios vieram conquistar o Reino do Sul, e o Senhor ali abateu Senaqueribe junto ao seu exército, isso fortaleceu o reino de Judá? Sim, talvez se achando bem melhor que o reino do norte, talvez se achando que o Senhor realmente tinha escolhido eles, e isso deixou eles como, eu creio, tá? Deixou eles assim, meio que tranquilos. Deus nos ama mesmo, isso, e foi levando a vida. Quando Jeremias está aqui nesse momento, ainda não está no momento da invasão, mas está prestes, porque Jeremias começou a profetizar no 17º ano do rei Josias, ou 13º ano, não me lembro direito. E o rei Josias, ele foi um rei excelente. Ali foi achado o livro da lei, ele começou a ler e começou a seguir o livro da lei. Mas depois, logo ele morreu na guerra e ali depois o seu filho Joaquim já começou o quê? A manter tudo o que era antes. Então, mesmo a restauração que foi feita por meio do rei Josias foi algo que não foi no coração do povo de Judá. Eles fizeram essa restauração, mas foi algo mais na aparência. Não foi o coração deles realmente circuncidados. Eles não se voltaram realmente a Deus. Então, aqui o Senhor vai estar falando sobre isso por meio do profeta Isaías. Então, vamos ver o versículo 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém. Tá vendo? Agora Judá e Jerusalém.
lavrai o vosso campo novo e não semeeis entre o espinho. Quer dizer, lavrai o vosso campo novo, lavrai o vosso coração. E não fique semeando entre os espinhos, porque fica realmente ali naqueles mesmos problemas, naquelas mesmas coisas, tá? Aí ele vai falar: circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração, porque nessa época eles tinham, os homens faziam a circuncisão no 8º dia, a criança, né? Mas aqui é como se fosse o batismo da criança, tá? Era uma tradição que tinha entre eles. Então, as coisas viraram tradição, viraram religiosidade. Mas agora, aqui o Senhor está pedindo que eles tenham uma circuncisão no coração. O que era a circuncisão? É tirar um pedaço de carne ali em volta da parte do sexo masculino do pênis. E, inclusive, isso ajudava a fazer uma boa higiene. E as mulheres judias são a que menos tem câncer de colo do útero, até pela própria higiene que se faz. Então, ali permitia até uma higiene melhor daquele órgão. Então, agora, e havia o quê? Poderia haver uma multiplicação, uma fecundação mais saudável. E agora o Senhor está falando para fazer isso. O que tem de carne, o que tem no nosso coração que tem prejudicado uma verdadeira multiplicação, uma verdadeira gestação, uma verdadeira vida a se formar, tá? Então, o Senhor pede para a gente consultar hoje o nosso coração. Veja, quando Jesus veio, ele não anulou a lei, ele elevou a lei. Veja, quando falava que se o homem olhasse para uma mulher com coração impuro, já tinha pecado. Olha como foi elevado. E isso está falando do quê? De coração, do como está o nosso coração. Por isso que o nosso coração, a gente deve consultá-lo na presença do Senhor. Como está o nosso coração, tá? Aí ele vai falar: ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha como fogo e arda, sem que ninguém o possa apagar por causa da maldade dos vossos atos. Então, anunciai em Judá, publicai em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, reuni-vos, entremo-nos nas cidades fortificadas. Nós tínhamos os atalaias que ficavam no muro, e eles ali o quê? Eles tocavam a trombeta para que a cidade soubesse o que ia acontecer. Então o Senhor está pedindo para tocar a trombeta, falar: olha, vai acontecer isso. Só que nós vamos ver que ele fala: para que a minha ira não sobrevenha como fogo e arda, sem que ninguém possa apagar. Então, vai haver a ira do Senhor. Mas aqui ele fala: para que ninguém possa apagar. Então, nós sabemos que o Senhor permitiu que Babilônia viesse e fizesse tudo aquilo. Por outro lado, Babilônia foi cruel e o Senhor falou que ia pagar, que eles iam pagar por essa crueldade, tá? Outra coisa, já está determinado que eles vão ser eles vão ser ali levados cativos pela Babilônia, eles vão ser destruídos. Então, aqui está se falando mais em aspecto individual. Circuncidai o vosso coração. Já não é mais um clamor que a nação tem que mudar para que isso não venha acontecer. Não, eles já fizeram tudo o que tiveram direito. Agora está se chamando algo mais individual, tá? Então fala: levantai o sinal para Sião, buscai refúgio, não demoreis, porque trago do norte uma calamidade, uma grande destruição. Então, nesse tempo ainda, Babilônia não estava sendo ainda aquela potência toda, mas ela estava o quê? Se construindo. E nesse interim, eles estavam buscando ajuda onde? No Egito. Inclusive, quando realmente a Babilônia entrar aqui, muitos vão conseguir fugir para o Egito. Então, sempre o povo buscava aliança. Uma época, eles buscaram aliança com o rei Senaqueribe. Agora, estavam buscando aliança com o Egito.
Então, mas pouco buscavam a Deus. E Deus está falando, eu estou aqui, eu sou aquele, né? Eu sou realmente o Deus que vai à frente das batalhas. Mas eles buscavam ajuda naquelas nações que eles viam que estavam ali tendo um poder militar. E para o Egito era bom ter essa união aqui por conta do... Apesar que Josias morreu entre a guerra entre Egito e Israel, mas depois eles fazem paz, depois eles estavam pagando até inclusive pedágios para o Egito. Então, é como hoje nós temos, né, amados? Hoje, quais são as potências que nós temos no mundo? Nós temos os Estados Unidos. Houve uma época da Guerra Fria que era aquele problema entre Estados Unidos e Rússia. Hoje também se comenta que até 2030 a China quer ser uma potência. Então nós temos essas guerras entre potências. Aí um exemplo, Israel ajuda, Estados Unidos ajuda Israel. Aí nós vemos outros países ajudando o Irã, ajudando os outros países. Então eles vão fazendo coligações. E aqui estava fazendo coligações com quem? Com outros povos. E o Senhor falando, vocês não me buscam, tá? Depois ele vai falar, olha o versículo 7. Um leão subiu da sua toca, um destruidor de nações. Ele já partiu, saiu do seu lugar para arruinar a tua terra, para que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Então, existe um leão que ele já saiu da toca, tá? E ele já tá ali, caminhando para vir destruir. Então, ele tá falando da Babilônia aqui, que já tá se armando. Por isso, vestivos de pano de saco, lamentai e chorai, porque o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. O fogo vai acontecer. Então, eu falo assim, agora, individualmente, familiarmente, cada comunidade, coloca pano de saco. O que seria pano de saco, gente? Humilhar-se, voltar-se ao Senhor, se arrepender, tá? E naquele dia, diz o Senhor, fraquejará o coração do rei e dos seus oficiais, os sacerdotes ficarão aterrorizados e os profetas perturbados. Quer dizer, aqui eles estão se mantendo que não estão ligando para Deus, mas naquele dia que realmente tudo isso acontecer, eles vão fraquejar, eles vão ficar aterrorizados, porque eles estavam apoiados em quê? Em outros tipos de aliança, em adoração de outros deuses. Aí versículo 10, agora versículo 10 é Isaías falando, é Jeremias falando, e ele diz, então eu disse, Senhor Deus, tu enganaste inteiramente este povo, Jerusalém, dizendo, tereis paz, entretanto a espada já nos fere a garganta. Então Jeremias está falando assim, mas quando Deus falou que ia ter paz? Desde os outros profetas, o Senhor está falando, o quê? Se eles não realmente permanecessem no Senhor, eles iam ser levados cativos, eles iam ser destruídos. Já havia sido visto isso no Reino do Norte. Agora, o que eu creio que tem no coração deles? Eles viram que o Senhor tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que livrou eles da mão de Senaqueribe, já tinha livrado eles de várias outras coisas. Então, e a própria saudação deles é Shalom, que é paz. E é um país que tem mais guerra, que mesmo que eles querem ter paz, vários outros países ficam atacando eles. É contrário, né, à palavra, né? Mas aqui o profeta está enganado, porque na realidade o Senhor já vem falando muito dos outros profetas que isso ia acontecer, tá? Mas é aquele negócio, é esperança, né? Porque eles sabem que eles são o povo nessa época, né? O povo escolhido. Amados, o povo escolhido, para quem se dá mais se exige. É para que eles entrassem ali na terra de Canaã e eles fossem luz e sal. E pelo contrário, eles se deixaram contaminar com as outras partes ao redor. Então, por isso que tudo isso estava acontecendo, tá? E fala assim, que vai vir um vento forte que virá da minha parte, agora eu mesma pronunciarei juízo contra eles.
Então, ali vinha um vento do norte também, que era um vento muito árido, muito seco e que prejudicava bastante. O Senhor está falando que vai vir dele e fala que vem subindo como nuvens, as suas carruagens como redemoinho, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estaremos arruinados. Sim, está dizendo que lá esse leão que está saindo da toca, um destruidor de nações, que a gente viu no versículo 7. Ele está vindo, ó, era longe de onde ele estava vindo, mas ele estava vindo, tá? E fala que vem subindo como nuvens. Nuvens fica aquele negócio embaçado, porque quando a carruagem vem, levanta aquela nuvem de pó. Então, aí vem do vento também, esse vento árido, então fica mais poeira ainda. Então é um símbolo desse vento que vinha agora, mas agora vindo o quê? Essas carruagens de guerra. E aí o Senhor vai falar por meio do profeta: limpa da maldade o teu coração. Você vê que ele não está falando direto agora, Judá, limpa do teu coração a maldade. Ele está falando, limpa da maldade o teu coração. Ó Jerusalém, para que seja salva, até quando abrigarás em ti planos malignos? Quer dizer, até quando você vai continuar por esses mesmos caminhos? Porque uma voz anuncia desde Dan e proclama a desgraça desde os montes de Efraim. Dan era uma das tribos do norte, que era a tribo que ficava na parte norte. E Efraim era a tribo que ficava na parte sul, já encostada de Judá. Então, ele falou, ó, já anunciei lá de Dan a Efraim, já está tudo ali sabendo, tá? Anunciar isto às nações, proclamai contra Jerusalém. Inimigos vêm de uma terra remota, eles lançam seu grito contra as cidades de Judá. Eles vêm lá de longe, lá perto de Ur dos Caldeus, tá? Mais de 1000 quilômetros, né? Eles a cercam como os guardas que protegem um campo, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Eles vão cercar Jerusalém como os guardas cercam um campo para ninguém entrar. Por quê? Porque rebelou-se contra o Senhor. O teu procedimento e os teus atos te trouxeram essas coisas. Então, muitas dizem, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Sabe, amados, muitas coisas de que nós fazemos, nós estamos atraindo não bênção para a nossa vida. Nós estamos atraindo destruição, nós estamos atraindo tristeza, derrota. Ó Senhor Jesus, que nós possamos prescrutar o nosso coração perante o Senhor, né? Aí depois o versículo 19 até o final vai falar uma lamentação por Judá. Aí vai falar, minha aflição, eu me contorço em dores, ó paredes do meu coração, o meu coração se agita, não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e do tumulto de guerra. Isso é Jeremias falando, mas também a gente vê o coração do Senhor sofrendo por causa do povo. Você acha que quando você disciplina seu filho, sua filha, aquele a quem você ama, você fica feliz por fazer isso? O Senhor não está nada feliz, tá? Fala, um desastre sobre outro se anuncia, porque toda a terra já está arrasada. De repente foram destruídas minhas tendas e num instante as minhas lonas. Quer dizer, eu estava lá tranquilo nas minhas tendas e tudo ali foi destruído. Até quando verei a bandeira e ouvirei o som da trombeta? De fato, o meu povo é insensato, já não me conhece. Olha, aí é o Senhor falando, né? São filhos tolos, sem entendimento. Quer dizer, meus filhos, eles são tolos, sem entendimento. Por isso que Salomão, ele pediu o quê? Discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, para poder governar. Nós temos que pedir isso para permanecer no Senhor, tá? E ele diz aqui que os filhos são espertos para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Senhor Jesus, olhai para a terra, e ela era sem forma e vazia, também para o céu, e não tinha sua luz. Aqui ele faz referência a Gênesis, né? 1, que Jerusalém, Judá, vai ficar igual era no início.
vai ficar uma terra destruída, uma terra sem forma e vazia. Então, olhei para os montes e eles estavam tremendo. Todas as colinas estremeciam, toda a natureza estava tremendo com tudo o que ia acontecer. Querendo dizer, a natureza reconhece e o próprio homem não reconhece. Olhei e não havia homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Quer dizer, quando leva a Babilônia, eles vão, porque assim, só algumas, não é todos que moram dentro da cidade, vários povos têm ao redor. Então, quando chega assim essas guerras, geralmente pega os povos ao redor, os povos fogem, ou leva alguns desses povos para o cativeiro, depois eles fazem estado de sítio. Então, é por período, teve acho que 3 ou 4 invasões, mas no final ficou todo devastado, tá? E ele fala que olhou e não viu nenhum homem. Vi também que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam arrasadas diante do Senhor por causa do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda essa terra ficará destruída, mas não a consumirei totalmente. Não a consumirei totalmente. Depois nós vemos, né? Depois de 70 anos ali no cativeiro da Babilônia, aí o Senhor permite que entre o quê? Que um outro reinado conquiste ali, né? E entre o rei Ciro e permite que alguns voltem, permite que eles voltem, né? Para reconstruir o templo, depois reconstruir os muros. Então o Senhor não consumiria totalmente. Por isso a terra lamentará e o céu em cima escurecerá, pois assim falei, assim determinei, e não me arrependi e não desistirei disso. Então, está dizendo para Jeremias, eu não vou desistir disso, isso já está selado, tá? Ao grito dos cavaleiros e flecheiros, todos os moradores das cidades fogem, entram pelas matas e escalam as rochas. Todas as cidades ficam abandonadas, sem morador algum. Então, havia as cidades em volta da própria Jerusalém, então todos fogem para a mata, para os rochedos, e a história diz, os historiadores, outros tipos de literatura, que Jeremias conseguiu fugir com alguns para o Egito quando isso aconteceu. Ele não foi levado para o cativeiro, tá? Agora, versículo 30. Agora, ó cidade destruída, que farás? Embora te vista de púrpuras e te adornes com enfeite de ouro, embora pinte os olhos, inutilmente te embelezas. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Aqui está dizendo, até aqui fala, embora pinte os olhos, que é aquele lápis preto, né? Então está falando que, embora você se adornou, colocou lápis preto, se embelezou para outras nações como o Egito, que você buscou ajuda, agora nenhum te ajuda. Todos te desprezam e procuram tirar-te a vida. Então, depois, tudo ao redor ali também ficou contra o povo de Judá. Pois ouvi um grito como de uma mulher em trabalho de parto, a angústia de quem dá à luz a seu primeiro filho, a voz da filha de Sião ofegante, que estende a mão. Ai de mim, que desfaleço por causa dos assassinos. Então, Jerusalém é tido como a noiva do Senhor. Então, aqui está dizendo que ela está dizendo, ai de mim, por causa de todos esses invasores que estão matando tudo. Então, amados, o que nós temos aqui, Jeremias nos falando, o profeta Jeremias falando que Deus deu a ele. Primeiro, que vai se cumprir a profecia, que Jerusalém vai ser levada ao cativo, mas que está chamando para que cada um circunde o seu coração, que circundai o seu coração, que diz lá no versículo 4. E no versículo 7 fala desse leão. Então, o que foca muito aqui é a parte individual, é a parte de cada um se voltar ao coração. O versículo 14 reforça, limpai da maldade o teu coração. Então, para a gente ver o que vai no nosso coração, para que possa ser restaurado dia a dia. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.